Existem determinados fatos na vida da gente que fica difícil para a nossa razão entender, compreender como é que as coisas acontecem assim. E tão repentinamente, tão de uma hora para outra. Afinal de contas, o que aconteceu com o Flávio? É uma pergunta que paira no ar, sem resposta até os dias atuais. Eu vou narrar, sabe, Paulinho, uma pessoa, nos detalhes a minha história. E eu gostaria especialmente que ela fosse ao ar neste momento do Natal, na época do Natal, porque tudo aconteceu exatamente nessa época. Aliás, tem muito a ver com o Natal, porque o Flávio e eu éramos tão unidos e eu acreditava que havia tanto amor entre mim e ele, porque de repente aquilo aconteceu. Foi quando nós voltávamos de uma viagem de férias. Aliás, o Flávio, ele havia conseguido finalmente tirar férias no mês de dezembro. Era um desejo dele, era um sonho dele. Você sabe que não é fácil, às vezes, na empresa a pessoa conseguir exatamente o período que quer de férias. Quem faz esse tipo de escala é o departamento pessoal. E a depender de uma solicitação de um funcionário, muitas vezes o departamento pessoal pode atender, mas normalmente essa escala é feita pela empresa. Na empresa do Flávio não era diferente das demais, não. Então, ele, naquele momento, ele fez exatamente isso. Ele comemorou que a escala de férias dele caiu no mês de dezembro. Meu marido, Flávio. Nós já tínhamos feito planos para uma viagem para as nossas próximas aventuras. Nós adorávamos essas aventuras em viagem. Flávio e eu sempre sonhávamos em explorar o Nordeste brasileiro e finalmente conseguimos realizar aquele desejo, passando pelos lugares mais diferentes e lindos. Alguns até um tanto quanto perigosos, de acordo com as pessoas que nos diziam. Fomos de carro, no nosso carro, porque nós queríamos a liberdade de parar onde quiséssemos, na hora que quiséssemos, sem pressa. Bom, a gente tinha 30 dias para viajar. Só que tínhamos uma preocupação. Nós saímos no 1º de dezembro e quando desse pelo dia 23, 22, voltaríamos porque nós queríamos passar o Natal em família. Era uma tradição. Bom, mas tínhamos esses dias todos para curtir. Era tempo mais do que o suficiente. E saímos pelos lugares mais lindos desse país. Rodamos por várias cidades, vilarejos do Nordeste, onde as praias sempre eram um convite à felicidade. Paulinho, você não imagina a alegria que é a gente poder curtir essas praias, esses lugares maravilhosos, lindos, espetaculares, sabe? Eu e o Flávio, nós curtíamos demais esses lugares lindos e tão bonitos desse Nordeste afora. Era exatamente assim que nós estávamos curtindo aquela viagem de férias. Que viagem maravilhosa, espetacular! E aí, deu o dia 22 de dezembro, nós começamos o caminho de volta. Eu até me arrependia, sabe? De ter fechado com a família, aquela coisa do retorno. Porque nós queríamos ter ficado um pouco mais. E voltamos. No dia 22 começamos a viagem do retorno. Paulinho, é sobre esse retorno que reside toda a minha história, sabe? É sobre ele que eu quero falar. E quero detalhar para que todos que estão acompanhando possam me entender. Vou entrar nesse assunto. 22 dias passamos mergulhados nessa experiência maravilhosa. Cada amanhecer trazia novas descobertas, cada entardecer momentos de pura contemplação. Não que as férias estivessem acabando, porque nós tínhamos o mês de dezembro inteiro, mas queríamos passar o Natal em família.
e começamos a nossa viagem de volta. Estávamos tranquilos. Nós tínhamos pelo menos uns 3 dias, né, para poder fazermos essa viagem do retorno. Então não tinha pressa. À medida que deixávamos a Bahia para trás, o céu se tingia de laranja e rosa, para dar um colorido mais especial, enquanto que o sol se punha no horizonte. O Flávio sugeriu a mim: vamos rodar mais um pouco, que bateu o cansaço. Eu quero parar para dormir num hotel. Amanhã nós seguimos a viagem. No entanto, a estrada que estávamos percorrendo não tinha hotel nem do lado esquerdo e nem do lado direito à vista. E nenhuma placa que anunciasse um hotel ali por perto. Apenas postos de gasolina iluminados pela luz amarelada dos lampiões. Foi em um desses postos que nós decidimos parar para conhecer o lugar, comer algo. Era uma dica que nós tínhamos. E o Flávio levava isso muito a sério. Onde tem caminhoneiro parado, tem comida boa. Onde tem caminhoneiro parado, pode parar. Pergunta pro Riquete. O Riquete te conta. Onde tem caminhoneiro parado, tem comida boa. E nós paramos ali para descansar. Flávio olhou para mim com aquele brilho no olhar que sempre me encantou. É possível que nesse posto a gente encontre lugar para dormir. Ele sempre tem uma espécie de um hotelzinho nos fundos. Entramos no posto com a esperança de encontrar abrigo temporário. O restaurante estava cheio de caminhoneiro, pessoal comendo, se alimentando. Caminhoneiro tem uma característica, onde você vê o sujeito com aquele palito de dente passeando na boca. Você pode dizer que aquele ali é caminhoneiro. A gente passava nas mesas, os que estavam comendo, ok. Quem já tinha parado, ó o palito de dente passeando na boca. Caminhoneiro, com certeza. Lotado o restaurante. Após virmos aqui, também sentimos fome e fizemos a nossa refeição simples, mas deliciosa. O PF, o prato feito, o surtido do restaurante era uma beleza. Um prato fundo com arroz, com feijão, com ovo, com bife e couve e até um torresmozinho. Flávio então se dirigiu ao dono do estabelecimento. Oi, o senhor tem algum lugar que eu tô com a minha mulher, onde a gente pode passar a noite? O homem simpático sorriu e respondeu: olha, aqui dormem muitos caminhoneiros, mas eu vou dar um jeito para vocês dois dormirem. É um quarto que eu tenho lá no fundo. Eu vou dar um jeitinho. Não é que eu tenho hábito de alugar, não, mas pro casal eu vou arrumar. O sujeito foi muito simpático, o quarto era tudo, menos acolhedor. Era para passar uma noite, ou talvez até menos do que uma noite. Paredes descascadas e móveis desgastados pareciam contar a história de muitas noites passadas ali. Contudo, estávamos tão exaustos, eu e Flávio, que mal tomamos banho antes de cair naquela cama. Aliás, o banho foi num banheirinho lá de fora. O Flávio ficou olhando para mim, ficou ali de guarda na porta, enquanto eu me banhei. Depois foi a vez dele. Mas quando deitamos naquela cama, a sensação de descanso foi imediato. Foi quase mágica aquela sensação. Fechamos os olhos e nos entregamos ao sono profundo. Na manhã seguinte, eu acordei com uma estranha sensação de vazio ao meu redor. Ao abrir os olhos, eu percebi que Flávio não estava na cama do meu lado. Eu pensei que ele pudesse estar tomando banho, ou talvez já tivesse ido tomar o café. Não era de costume dele, porque normalmente quando ele levantava, ainda mais num lugar desconhecido, ele cuidava de mim, ele me chamava. Era assim. Mas desta vez, eu chamei por ele algumas vezes, quem sabe esteja ali fora. Flávio! 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 O silêncio respondeu à minha inquietação.
levantei-me, vesti-me e fui até o restaurante do posto, já com o coração acelerado pela incerteza. Onde ele se meteu? Aonde o Flávio havia se metido? E, para minha surpresa, no restaurante onde eu tinha certeza que ele estivesse, tomando um café, preparando, quem sabe, alguma coisa para eu comer, Flávio não estava ali também. O lugar já estava movimentado, pessoas conversando animadamente sobre suas jornadas nas estradas, caminhoneiro, e mais caminhoneiro, e caminhoneiro. Como eu entrei sozinha, você sabe como é que a caminhoneira olha para a mulher, né? Os caminhoneiros olharam assim para mim. Eu fui até o balcão e perguntei pro atendente, vamos chamar de garçom. Não trajava, não estava vestido como garçom, mas era um atendente ali, para que vocês possam entender. O senhor viu meu marido, o Flávio? O garçom disse que não, ninguém sabia onde ele estava. A angústia começou a me consumir quando eu percebi também que o Flávio, ele não estava no lugar e não havia pistas de onde ele pudesse estar, porque eu saí e comecei a andar pelo posto nos locais que ficam as bombas. E com um nó na garganta, já querendo chorar, eu comecei a andar ali pelo posto, perguntando a todo mundo se alguém tinha visto o Flávio. A resposta era sempre negativa. Foi quando o dono do restaurante me chamou com um olhar sério. Ô moça, bom, eu tinha certeza que ele tinha uma resposta. Ô moça, eu fui atender aquele simpático que cedeu a gente o dormitório. Ó, o seu marido, ele disse que tinha que fazer alguma coisa. Ele pegou uma carona de madrugada aqui com um caminhoneiro para ir até, disse que até a cidade. Mas ele pediu para entregar isso aqui para a senhora e me estendeu um pedaço de papel, uma folha de papel, aonde havia alguma coisa escrita. Ele me entregou e as minhas mãos tremiam quando eu peguei aquele pedaço de papel. A letra me era familiar, letra do Flávio, mas as palavras eram como facas afiadas cravadas no meu coração. Sinto muito partir assim sem avisar. Preciso fazer algo muito importante. Algo que eu não posso falar para você agora. Mas pode confiar em mim. Volto assim que eu puder. A chave do carro está debaixo do meu travesseiro. Vai para casa. Te encontro lá. Te amo, Flávio. Mentira. Foi a minha primeira reação. Isso é mentira. Não é possível. O que é isso? Mas a letra era dele. O dono do restaurante. Ele olha pra mim. Ele fala, não li não, viu, senhora? Eu confiei nele. Ele não tinha lido mesmo, porque estava dobrado o papel. Mas não estava lacrado, não tinha como lacrar, estava dobrado o papel. E ele falou, não li não, viu, senhora? Mas ele viu a minha cara, ele viu o meu desespero. O mundo ao meu redor começou a girar. Enquanto que as palavras dançavam diante dos meus olhos, os meus olhos já marejados d'água. O desespero tomou conta de mim. Afinal de contas, para onde o Flávio tinha ido? Como ele poderia sair assim e me deixar num lugar daqueles sem nenhum tipo de explicação? Que caminhoneiro é esse que o levou? O rapaz da bomba de gasolina disse que até viu ele entrando no caminhão, mas não se preocupou. Achou que fosse ajudante do caminhoneiro. O dono do restaurante observava a minha reação com preocupação. Ô moça, seu marido parecia agitado quando saiu.
E ele falou que ia resolver uma situação urgente na cidade, mas a cidade aqui pertinho. As perguntas fervilhavam na minha mente. O que poderia ser tão urgente para o Flávio para ele me deixar à beira da estrada num posto de gasolina? E por que ele não me contou antes, não me falou, não me preparou? Enquanto eu tentava organizar os meus pensamentos confusos, eu percebi que eu precisava agir rápido. Eu não podia ficar parado esperando por respostas. Com uma determinação renovada pulsando nas minhas veias, eu decidi buscar pistas sobre o paradeiro dele. O que poderia ter levado o Flávio a deixar tudo assim tão abruptamente? Eu precisava encontrar o meu marido. E que não era só o meu marido, mas ele era o homem da minha vida. O dono do restaurante, o dono do posto. Ele era uma pessoa que me parecia disposta a ajudar. Aliás, já tinha me ajudado bastante. A mim e Flávio, cedendo aquele quarto, que a gente sabia que não era um quarto para hospedagem. Era um quarto muito simples, mas ele não estava cobrando absolutamente nada. Quer dizer, uma pessoa boa. Só deixou aquele papel dobrado, sem nenhum tipo de grampo, alguma coisa que pudesse proteger a sua mensagem. Mas o pior é que nada justificava a atitude do Flávio. O vazio se tornou em meu peito um buraco imenso. Um abismo que havia sido aberto. Sabe, eu cheguei a acreditar que meu marido estivesse brincando. Ele adorava, o Flávio adorava aprontar das suas traquinagens, sempre com um sorriso travesso nos lábios e um brilho de aventura nos olhos. No começo procurei ficar calma. Se foi até a cidade e é perto, ele vai voltar. Ele vai voltar, lógico, ele vai voltar logo. E vai voltar com a explicação, óbvio. Fiquei esperando. Só que o tempo foi passando. 12:00, nada. 14:00, nada. Eu cada vez mais aflita. 15:00, nada. 16:00, nada. O dono do posto veio conversar comigo. Ele tá demorando, né, senhora? Mas, ó, a cidade fica a 18 quilômetros aqui. Ele deve estar chegando. O desespero tomou conta de mim quando o dia acabou. Então, era o dia 23 de dezembro. O 23 de dezembro terminou. O dono do restaurante, agora sim eu sabia o nome dele, o Roberto, um homem gentil, ele percebeu aquele meu desespero e decidiu me ajudar. Quando deu mais ou menos 18 horas do dia 23, ele me colocou no carro dele. Aliás, o meu carro tinha ficado. O meu tinha ficado, mas ele me colocou no carro dele e foi comigo até a cidade. Demos uma rodada pela cidade, não era uma cidade grande não, para vocês terem uma ideia, era uma cidade de uns 10.000 habitantes. Pequena. Havia uma delegacia, passamos por essa delegacia, ele era muito conhecido, o Roberto, ele conhecia policiais, não havia um delegado propriamente dito, mas os policiais anotaram, fizeram uma espécie de um boletim de ocorrência. Cadê o Flávio? O Roberto parecia tão preocupado quanto eu. Sua compaixão era um alívio em meio à tempestade emocional que eu enfrentava. Após o registro da ocorrência, Roberto me acolheu na casa dele na cidade, onde ele morava com a esposa dele, filhos. Ele me levou. Dona Ângela, a mulher dele, me ofereceu um chá, me envolveu num cobertor, porque eu estava com frio, apesar de ser dezembro. Eu estava com frio, mas eu acho que era um frio de medo, sabe? Estava assim, um dia chuvoso. Estava um dia chuvoso, um dia úmido. Mas eu estava com frio, mas eu acho que era um frio do medo. Ninguém sentia frio. Eu só.
Ela me acolheu com um cobertor. Você está batendo os dentes. Mas eu estava batendo os dentes, não era pelo frio, mas pelo medo que eu estava sentindo. O desespero. Ângela me acolheu. Tentavam me distrair, ela era muito engraçada. Daquelas nordestinas arretadas, engraçadas. Me tentando fazer rir. Mas mesmo assim, a ansiedade não me abandonava. O telefone, nós deixamos o telefone da casa do Roberto com os policiais. Qualquer notícia, eu dei características, eu dei a roupa que ele estava usando. Qualquer característica, qualquer homem naquele jeito, daquela altura, seríamos comunicados. Mas nenhuma informação chegou. Nenhuma informação chegou. Eu ainda estava distante de casa, 850 quilômetros. Era o dia 24 de dezembro. O senhor Roberto, a esposa dele, disseram a mim: olha, passa o Natal aqui com a gente. E já era o jeito. Embora eu tivesse combinado tudo com a minha família, entrei em contato via telefone com eles, explicando que o Flávio estava resolvendo uma situação, eu ainda não quis levar pavor a ninguém. E eu passei um Natal diferente. Eu passei um Natal com gente estranha, mas que soube me acolher com amor e com bondade. Passei o Natal com o Roberto e a esposa dele, uma simpatia de pessoa, que acabou dando ali todo o clima que ela podia. Uma nordestina dessas arretadas, sabe? Que realmente me deu toda a condição para eu sorrir e levantar o meu astral. Dona Ângela, um verdadeiro anjo, para combinar com o nome. Ali eu passei a noite de Natal. Um Natal diferente. Um Natal distante da minha família e um Natal distante do homem com quem eu escolhi ela para casar, o Flávio. No dia 25, após o almoço, eu resolvi partir. Seu Roberto fez um mapa, demonstrando, naquele tempo nós não tínhamos isso, tudo que tem hoje, o GPS, não havia esse tipo de facilidade. Quem dirigia sempre era o Flávio. Ele encheu o tanque do meu carro, não quis cobrar absolutamente nada, embora eu até tivesse dinheiro. Fez um mapa para mim, me ensinou, vai devagar. Se a senhora quiser, eu espero um caminhoneiro aqui que tem um ajudante, pode ir com a senhora. Não! Eu queria ir embora. Afinal de contas, eu precisava ir embora. A dona Ângela, o seu Roberto, acalmavam o meu espírito atormentado. Eu fui embora. Só fui chegar, na verdade, em casa. Já era dia 26 por volta de 2 horas da madrugada. Mas a minha família inteira estava me esperando. Minha mãe, meu pai, irmãos, tios, parentes do Flávio, ninguém sabia nada, ele não tinha feito contato com ninguém. Ninguém conseguia entender por que o Flávio havia sumido daquela forma e de uma maneira tão abrupta, uma coisa inexplicável. Não tinha lógica. Para quem eu falasse, não tinha lógica. O que houve? Houve briga. Todo mundo pesquisava a mesma coisa. Vocês brigaram, qual foi a discussão? O que ele te falou? O que ele disse? Aí eu comecei a me lembrar que as únicas coisas que ele falava eram sempre da estrada. Que aquela estrada que ele estava fazendo era o caminho mais curto para casa,
que nós iríamos passar por tal cidade, tal cidade, tal cidade, tal cidade, tal cidade, e chegaríamos. Sabe, eu comecei a entender que talvez fosse uma preparação. Mas isso era tudo o que havia acontecido. Foi a entrada de um ano novo. Difícil. Muito difícil aquela. E durante os dias que se seguiram, a busca por Flávio tornou-se uma obsessão coletiva. Meu pai e meu irmão mobilizaram todos os recursos disponíveis na tentativa de encontrar o Flávio. Eles se tornaram então detetives amadores. Meu irmão, especialmente, tem amigo investigador da polícia. Nós comunicamos, ele comunicou investigadores, que se comunicou com outros estados. Semanas se passaram sem resposta. Semanas que se tornaram meses. A família do Flávio estava quase em colapso emocional, porque ninguém sabia onde ele andava. O que fez o Flávio tomar aquela atitude? A minha vida virou do avesso. Eu não conseguia me concentrar mais em nada além da espera agonizante ao lado de um telefone. As horas se arrastavam como dias inteiros. Cada toque do aparelho fazia meu coração disparar na esperança de que fosse uma boa notícia. Mas nada. Nada. Entramos janeiro. Nada. Alguém incentivou que eu contratasse, por exemplo, um detetive. Mas procurar onde? Ele voltou lá, esse detetive, na cidade onde eu estive com o seu Roberto, a cidade do seu Roberto. Seu Roberto deu até hospedagem para esse rapaz. Gastei um dinheiro bom com ele, mas nada. O caminhoneiro que deu carona, quem é? Ninguém sabia. E assim o tempo foi passando. O que aconteceu naquele Natal, de repente veio outro Natal e mais absolutamente nada de informação. Nenhuma pista. Nenhuma pista. E o difícil é exatamente você conviver com a falta de informação e a falta de lógica e de explicação para tudo isso. O que aconteceu com o Flávio? Mais de um ano. E veio o segundo ano. E veio o terceiro ano. E após o terceiro ano, a família do próprio Flávio já havia desistido de qualquer busca. Nenhuma informação, nenhum sentido. Eu ainda teimava, aguardando pela volta dele. E assim, eu fiquei com a minha vida paralisada, esperando por um homem 5 anos. 5 anos. E só depois disso, depois de passar por tantos tratamentos, foi que eu comecei a me dar a oportunidade de sair, de conhecer outras pessoas. E a única esperança que restava era a espiritual. Quem sabe uma vidente, alguém nesse sentido. Chegou lá na minha cidade uns ciganos, um grupo grande. Eu fui numa cigana. Eu fui até conduzida a esse povo cigano por uma prima minha. Essa cigana, ela, através das cartas, que eu cortei pelo menos umas 3 vezes, ela me disse algo que, sinceramente, eu acho que eu mesmo não quis acreditar. Que o Flávio, meu marido,
já não fazia mais parte desse plano. Como assim? Ele enlouqueceu, ele passou por um problema psíquico na época. Ele sai já enlouquecido de lá. E passado um mês depois disso tudo, ele tirou a própria vida dele, se jogando de cima de uma ponte num rio grande que conduziu seu corpo para longe. Saí da cigana, a minha prima tendo a certeza de que eu tinha uma resposta agora. Mas eu olhei para minha prima e falei, não é possível, não tem lógica no que ela falou, não tem explicação. Enlouquecer, sair e morrer, decidir-se pela própria morte. Eu ainda esperava por ele. Não satisfeita com isso, certa vez me falaram de um senhor que também tinha o dom da vidência. E esse senhor veio com uma outra história, de que o Flávio, ele havia conhecido uma outra mulher. Essa outra mulher estava grávida de um filho dele nesse momento, nessa época. E essa mulher havia preparado uma viagem para ela e para ele, saírem do país. Para onde? Ele não conseguia determinar exatamente o lugar, mas saíram para o exterior. Talvez em algum país da América Latina, ou muito distante daqui. A verdade é que eu jamais obtive qualquer tipo de resposta. O Flávio desapareceu. Sumiu. As únicas explicações são as espirituais. A cigana dando conta do fim, e um fim trágico para ele. O senhor dando conta de um outro amor, uma mulher com quem ele fugira. E eu fiquei paralisada 7 anos da minha vida. Foi um ciclo de 7 anos. E só depois desse período foi que eu encontrei uma outra pessoa, o Milton, que hoje é pai do meu filho William e que me faz muito feliz. O Milton, ele sabe de toda essa história porque eu narrei essa história no primeiro dia que o conheci. E ele sabe que eu ainda busco por uma resposta. Obviamente que o Milton também consciente está de que eu não quero mais absolutamente nada com o Flávio se eu encontrá-lo. Mas como eu gostaria, sabe, de entender o que aconteceu com ele. Covardia, porque de acordo com a explicação do segundo espírita que me falou da mulher, da gravidez, da fuga, ali ele foi vendido a mim como um homem covarde. Teria sido essa a atitude dele? Ou teria razão a cigana? Ele enlouqueceu, mas de uma hora para outra, de uma noite para um dia, sumiu para morrer longe de mim. Hoje, quando eu vejo notícias, sabe, Paulinho, de pessoas que desaparecem, eu acompanho pelo rádio, acompanho na TV e agora via internet, eu fico pensando no tamanho do buraco que existe no coração dessa gente.
Porque a pior coisa do mundo é você não ter resposta do que aconteceu com uma pessoa que lhe é cara. Não ter resposta, não saber o que houve. Se está viva, se está morta, se merece sua lágrima ou se merece o seu desprezo. Eu acho que é aí que está a questão. Eu, quando penso no Flávio, eu não sei, eu não tenho consciência se ele merece o meu desprezo ou se ele merece a minha lágrima. A família desistiu de procurá-lo. A mãe, que ele deixou para trás, quando ela contava 78 anos de idade, já faleceu, sem saber do filho. Sabe, não tem lógica. Se você dissesse, olha, mas ele fugiu com uma mulher, foi para fora do país, teria comunicado à família depois de um certo tempo. O que aconteceu? Era quase Natal. Era dia 22 de dezembro. Quando nós voltávamos numa viagem tranquila, cheio de planos para passarmos o Natal em família, e de repente ele desapareceu. Como se fosse uma pedra de gelo que você esquece fora da geladeira. E quando você vai procurar pela pedra de gelo, derreteu, sumiu, acabou. E a água daquela pedra de gelo evapora ainda por cima. Porque se você encontrasse ali a água, você entendeu o que restou do gelo. Não, a água também evaporou. Foi isso. Ele evaporou. De um modo que hoje ele faz parte de uma estatística brasileira. De muitas e muitas pessoas que desaparecem. Você não pode nem imaginar quantas. Você não pode nem imaginar o número de pessoas que desaparecem sem nenhum tipo de explicação no Brasil. E isso, obviamente, se repete no mundo. Mas aqui no Brasil, pessoas adultas, pessoas da meia-idade, pessoas idosas, crianças, que desaparecem e que nunca mais são vistas. O Flávio faz parte de uma estatística. E apesar de eu ter resolvido a minha vida, ficou sim, e o Milton sabe, o meu marido Milton sabe, ficou em mim um buraco para eu poder preencher com alguma resposta. Choro pelo meu marido? Ele mereceria minha lágrima? Ou desprezo o meu marido? E quando você não tem esse rumo para o seu sentimento, você se sente tão mal. Você se sente tão mal. Hoje eu fiz questão de relatar a você essa história, porque nesse período do ano em que a gente fala tanto de amor, e o amor é tão importante, muitas coisas diferentes acabam por acontecer na vida de tantos. Na minha aconteceu este fato. Faz tempo. Já faz tempo. Foi 1998. São muitos anos. 1998 são muitos anos. Eu nunca mais tive qualquer tipo de informação e nem de resposta. Quem sabe, através do seu programa no rádio, através do seu canal no YouTube, alguém possa me dar uma pista.
uma resposta. Ela assina aqui a carta e ela diz que a gente pode dizer o nome dela completo. Maria Esther Gomes. Sou a Maria Esther Gomes. Escrevi para relatar um drama havido comigo e, quem sabe, obter algum tipo de resposta. Antes que alguém mais apressado pergunte, o meu marido Milton foi quem incentivou-me a escrever. Foi ele que descobriu o seu canal. Agradeço. It's time for me to let go of this heartache.